E paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a cada um de vocês que estão aqui, que vieram para assistir esse culto, mas também aqueles que nos acompanham pela internet. Temos o irmão Thales lá em Cristalina nos acompanhando, o pastor Carmindo lá em Brasília, o irmão Gladstone lá em Águas Lindas. E atendendo o nosso convite, o irmão Marcelino também, que veio aqui essa noite. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E o tema que eu desejo trabalhar um pouquinho essa noite é do Monte Moriá ao Calvário. Essa trajetória do Monte Moriá ao Calvário. E parece que todas as participações que a gente teve se conectam, né? Até parece que a gente conversa, né? E vai se conectando, mas isso é o agir de Deus, né? Para nós, é dessa forma que eu acredito. A leitura base que eu quero usar para essa meditação está em Gênesis 22, versículo 7, que diz o seguinte: depois que o cabelo começa a ficar branco, às vezes começa a dar trabalho também. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Meus irmãos, a história de Abraão e Isaque, mencionada aqui a partir do capítulo 22 de Gênesis, é uma das passagens mais profundas das Escrituras. Quando Isaque sobe o Monte Moriá, carregando a lenha, vemos uma imagem profética naquele ato. Assim como Cristo carregaria, o madeiro da cruz rumo ao Calvário, nessa história então podemos aprender algo poderoso. A primeira coisa que podemos entender com essa história é que o diabo olha para o nosso passado com o objetivo de nos acusar. As pessoas olham o nosso presente com o objetivo de nos julgar. Mas Deus vê o fim desde o princípio. Deus já sabe qual que é o fim dos tempos, ou o fim para cada coisa. Por isso a Bíblia declara em Romanos 8:1 que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa história não fala apenas de Abraão, ela aponta diretamente para o Calvário. E ela nos ensina sobre renúncia, sobre sacrifício, sobre fé e sobre a salvação também. Porque podemos ver, através das Escrituras bíblicas, que o mesmo Deus que prova é o mesmo Deus que nos aprova também. A vida de Abraão, ela foi marcada por várias provas, né? Abraão foi provado várias vezes. Gênesis 12, a gente vê Abraão saindo da casa de seus pais. No capítulo 13, a gente vê que ele teve que separar de Ló. Gênesis 21, a gente vê que ele teve que despedir de seu filho Ismael. E finalmente, em Gênesis 22, a gente vê que ele foi colocado à prova mais uma vez. E foi chamado a oferecer Isaque, o filho da promessa.
E o mais interessante é que o problema não estava em Isaac. O problema não era Isaac. O problema era o apego de Abraão com Isaac. Isso é que incomodou Deus. Deus foi tirando tudo da vida de Abraão até chegar no seu bem mais precioso, que era o filho da promessa. Humanamente falando, Isaac era um milagre impossível para Abraão. Mas, mesmo assim, Deus disse, agora vamos subir a montanha. A Bíblia diz que Isaac carregou a lenha nas costas. É impossível não lembrar de Jesus carregando uma cruz nas costas. Quando chegam ao lugar do sacrifício, podemos imaginar a cena. Abraão prepara o altar, ata as mãos do filho, e então vem a pergunta que atravessa séculos. Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Talvez foi uma das perguntas mais difíceis para Abraão. Talvez naquele momento o coração de Abraão estivesse gritando, Pai, passa de mim este cálice. Mas ele, com fé, respondeu, Deus proverá para si um cordeiro. E talvez hoje Deus esteja pedindo algo de você. Talvez Deus esteja pedindo o seu Isaac. E aí podemos imaginar várias coisas em nossas vidas que pode ser o Isaac. Lembrando que no contexto que a gente está citando aqui, Isaac não era o problema era o apego de Abraão com Isaac, isso é que gerou o incômodo. O que em nossas vidas que gera um incômodo com Deus hoje? Será que é um sonho que temos? Será que é nosso orgulho? Pecado? Algo que tomou o lugar de Deus em nossos corações? O que é o nosso Isaac nessa noite? Chega uma hora em nossas vidas em que somos como Abraão. E Deus diz para Abraão, coloque sobre o altar. Deus não deu muita explicação para Abraão, só requereu ele, o seu Isaac, e o pediu para colocar sobre aquele altar. A reflexão que temos que fazer, meus irmãos, é que não devemos deixar nada tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Não devemos deixar nada que incomode a Deus com o nosso apego enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, inclusive, que somos. No Monte Moriá, a gente observa que o Antigo Testamento mostra que era o único lugar autorizado a fazer sacrifício. Era ali no Monte Moriá. Séculos depois, naquele mesmo lugar, Jerusalém tornaria o centro da adoração. No dia 14 do mês de Abibe, que acontecia o sacrifício do Cordeiro Pascal, isso está relatado em Êxodo 12, versículo 5 em diante, Abibe era o primeiro mês do calendário judaico, equivalente a mais ou menos hoje o mês de março, abril. E nesse dia os judeus do mundo inteiro, onde tinha judeu espalhado, nessa data eles peregrinavam para Jerusalém com um único objetivo, que era assistir o sacrifício feito lá no templo. Mas tudo aquilo era apenas sombra do que ainda estava para acontecer mais adiante. Porque um dia João Batista olharia para Jesus e declararia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está em São João 1, 29. Assim como Isaac carregava lenha sobre as costas,
madeira em suas costas, também figurava o Cristo que carregaria a sua cruz sobre as suas costas também. Deus proverá para si um cordeiro, e Cristo proveu um cordeiro. Vemos em João 1:29. Jesus saiu ali da Fortaleza Antônia, onde foi julgado e torturado. Ela ficava do lado do Sinédrio, a Fortaleza Antônia, e aquela via, aquele caminho que levava da Fortaleza Antônia até onde houve a crucificação de Jesus, aquele caminho era chamado de Via Crucis, ou Via Dolorosa. Ela sai da Fortaleza Antônia, que era o quartel-general, onde ficava Pilatos, onde Jesus foi torturado, e vai numa rua estreita até chegar no Calvário. Apenas 2 esquinas no decorrer desse caminho aí. Isso, estamos falando da Jerusalém histórica, né? Ao lado de Tel Aviv, onde hoje tem vários comércios lá para visita e tudo mais. E a Jerusalém histórica, hoje, ela está mais ou menos em torno de 8 metros acima do piso original, devido às constantes guerras, desmanchava tudo, reconstruía, vinha outra guerra, desmanchavam tudo novamente, reconstruía. Então, por isso que os historiadores falam que hoje está em mais ou menos em torno de 8 metros acima do piso original dessa época. E, na verdade, assim também é as nossas vidas. Sofremos uma derrota, um problema, mas quando Deus vem, tudo se faz novo outra vez. E é estreita como a vida também. Essa via ela é estreita, lá é um caminhozinho bem estreito, é uma rua bem estreita. Às vezes pensamos que vamos ter outra chance, aí deixamos de louvar hoje, pensando que amanhã então faremos isso, deixamos de perdoar hoje, pensando que amanhã faremos. Se tivesse certeza do amanhã, hoje estaríamos mais apegados a Deus. Essa é a realidade. Faça hoje como se fosse a última chance. E amanhã, pela graça, se você acordar, faça tudo novamente. Não sabemos como serão as nossas próximas horas. A vida é curta, essa é a única certeza que temos. Tiago diz no capítulo 4, versos 13 e 14, que ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos, pois, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor, que aparece por um tempo e depois se desvanece. É a única certeza que temos, é que a nossa vida realmente ela é curta, é um pouquinho de tempo, como diz a própria Bíblia. Por isso precisamos viver com urgência espiritual. Precisamos ter urgência espiritual em nossas vidas, em nossas atitudes, e louvar hoje, perdoar hoje, servir a Deus hoje, entregar-se a Cristo hoje, porque amanhã pode ser tarde. Não sabemos se teremos essa oportunidade amanhã. Isso me faz recordar, e talvez muitos de vocês recordem, de um hino antigo, cantado que dizia, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro do seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras paz neste mundo? Em prazeres que não passam, aliás, em prazer que passam em vão?
mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Devemos ter urgência com nossas vidas espirituais e fazer aquilo que é necessário no tempo que Deus nos dá. 14 do mês de Abib. A Via Crucis. O copinho está me dando trabalho aqui. A Via Crucis levava para fora de Jerusalém. Então, aquela caminhada que Jesus iria passar por ali era saindo de Jerusalém. E ele foi crucificado lá do lado de fora de Jerusalém. À primeira vista parece que abandonado, lá para um canto. Mas não foi, Deus tinha um propósito naquilo. Se fosse dentro de Jerusalém, a salvação seria só para os povos judeus, só para os judeus. Mas tinha eu, tinha você. Por isso precisou de ser lá de fora para nos alcançar. Então foi num monte rochoso, num lugar cheio de rochas, que era chamado de Gólgota ou Calvário, que tinha semelhança de uma caveira. E ali ele foi crucificado, cumprindo que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, depois de tanta tortura, a guarda romana, a guarda pretoriana, com suas lanças e o povo ao redor, levando Jesus, e Jesus com a cruz, depois de tanta tortura, ainda arrumaram mais uma coroa de espinhos, e cada passo de suas pegadas ia ficando cheio de sangue. E ele com sua cruz, carregando ali naquela via dolorosa. No dia 14 do mês de Abib, momento, como eu já disse, que todos os judeus espalhados vinham para Jerusalém com um único propósito, que era visitar o templo e ver o sacrifício ali no templo. Então vem um homem de uma cidade, cujo nome da cidade era Cirene. Essa cidade ela fica no norte da África, né? Atualmente é a região ali entre a Líbia e o Egito. Quando Jesus chega na primeira esquina ali daquela via dolorosa e não estava aguentando mais, ele tropeça e cai ali. Ali naquele local ainda hoje existe uma capela lá e tem uma placa escrita nessa capela lá, Simão Cirineu. Então vem um homem da cidade de Cirene, vem entrando pelo campo, pela porta de Damasco, mas ele não estava trabalhando nos campos. Ele estava vindo para aquele objetivo de assistir o sacrifício lá no templo. Cirineu indica o nome de um local onde ele morava, né? O seu nome, então, era Simão. Simão é o mesmo nome de Simeão, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, nome hebreu para um homem de uma linhagem dos filhos de Jacó. Vejamos, era um homem africano que morava num lugar dominado pelo Império Romano, porém com nome bíblico. Para entender isso melhor, vamos precisar de voltar um pouquinho no tempo, em torno de 1000 anos, mais ou menos. No tempo do rei Salomão, aconteceu que havia um reino muito poderoso, que não se chamava Cirene naquela época, mas se chamava Sabá, e tinha uma rainha muito poderosa daquela região,
que quando ouviu falar sobre a sabedoria de Salomão, foi com sua comitiva até Jerusalém verificar de perto. A história fala que ela voltou para Sabá, grávida de Salomão. Simão era descendente da rainha de Sabá. Então era o povo que se criou a partir daí. Ele estava vindo para assistir o sacrifício de um cordeiro no templo. Quando Simão entra em Jerusalém para ver o sacrifício lá no templo, ele não poderia estar de qualquer jeito. Para você entrar ali no templo para assistir aquele sacrifício, você tinha que estar com a túnica branca. Ao chegar na porta, o guarda que estava por ali, ele olhava se sua túnica estava limpa, porque se tivesse qualquer mancha, você não poderia entrar para assistir o sacrifício. Veja o quadro. O judeu hebreu, Simão Cirineu, descendente, então via vindo com sua veste limpa. E por isso, meus irmãos, é que temos que estar com nossas vidas alvo mais que a neve, brancas, imaculadas. Não podemos aproximar de Cristo de qualquer forma. Mas o caminho inesperado para Simão Cirineu, repito, vindo do lado de Damasco, do campo, chegando próximo ali da entrada, ele coloca a sua túnica e vem andando. E ele tinha que vir até a Via Cruzes, para então virar para o lado do templo. Quando ele vem entrando, como fazia, costumeiramente, todo ano, colocou a sua túnica, ao entrar na esquina para dobrar e virar para o lado do templo, ele se depara com a cena mais horrível de sua vida. É quando Jesus, naquele momento, tropeça naquela pedra ali, e hoje, ali é um lugar de peregrinação ainda, porém, quando Simão depara com aquela cena, ele fica sem saber se espera, se volta para trás, e Jesus quase cai aos pés dele. Nisto, o comandante da guarda ali, olha para Simão e o manda ajudar Jesus. Ele estava ali para assistir o sacrifício e não poderia ter mancha em suas vestes. Jesus, todo ensanguentado, como ajudá-lo sem se manchar de sangue? Marcos 15, 21, diz o seguinte: e constrangeram-se um certo Simão Cirineu, que levantasse sua cruz. Ali no templo, o sacerdote colocava o cordeiro debaixo dos seus braços e vinha andando de uma forma particular, Ele vinha andando e dando solavancos, carregando aquele cordeiro debaixo do braço e dando solavancos naquele cordeiro, porque o cordeiro não podia berrar. Se berrasse, não era cordeiro. Vinha dando solavancos, sacudindo ele com seus braços. Quando chegava diante daquele altar ali, ele colocava o cordeiro, o imolava, cortava o seu pescoço ali, o sangue começava a jorrar. Então aquele sacerdote o levantava com suas patas traseiras pela mão esquerda, que simboliza justiça, pegava as patas dianteiras com sua mão direita, simbolizando bênção, e começava a girar o cordeiro em volta daquele local ali onde ele estava, enquanto o sangue do cordeiro jorrava. E ele fazia esse movimento girando o cordeiro 7 vezes. Quando inteirava a 7ª vez, o sangue já havia terminado de jorrar.
ele não poderia colocar a sua mão, o sacerdote não poderia encostar a sua mão naquele sangue para não profanar. Então ele pegava uma planta, um molho de uma planta, que Davi refere a isso lá no Salmo 51, e mergulhava naquele sangue, e pegava uma madeira, colocava naquele ensopo e levantava para o povo ver o sangue escorrendo naquele madeiro. O povo tinha que ver aquela cena do sangue descer escorrendo no madeiro. E aí você entende o porquê que Jesus teve que ser pendurado no madeiro, porque o sangue tinha que escorrer sobre aquele madeiro. Depois disso, ele pegava aquele ensopo e aspergia sobre aquela multidão. Sem escolha, Simão Cirineu, ali naquele momento, em que o guarda o pediu para que ajudasse Jesus, ele abraça Jesus junto com a cruz e o levanta. Levanta os dois ali. Quando ele abaixa, Jesus coloca sua mão sobre o seu ombro, apoia sobre o seu ombro. E ele o ajuda a levantar, levantando também aquela cruz. Quando Simão Cirineu olhou a sua veste, estava marcada pelo sangue de Jesus. Ele viu que não poderia mais ir lá no templo assistir o sacrifício. Mas ele queria um respingo do sangue do cordeiro em suas vestes. Esse era o único objetivo de ir no templo naqueles dias. Era ficar ali aguardando, assistir o sacrifício e no momento da aspersão receber os pingos de sangue em suas vestes. O sangue de Cristo manchou a sua túnica. Ele pensou que aquilo estragaria então todos os seus planos. Saiu de Cirene para vir assistir e no último momento, aparentemente seus planos foram estragados. Porque agora ele não poderia entrar mais no templo. O que ele não sabia é que ele não perderia o sacrifício. Ele estava participando do sacrifício na realidade. Ele queria apenas ver o sangue do Cordeiro, mas agora o sangue do Cordeiro eterno estava sobre ele. Era tradição, logo depois que terminava ali os sacrifícios, voltar para casa, contar para os seus filhos, seus familiares. E a Bíblia fala que Simão tinha 2 filhos, Rufo e Alexandre. E ali Rufo era o filho mais velho dele. Era também uma tradição, quando o filho mais velho crescia, ele entrava numa escola até os 5 anos, a partir dos 5 anos, perdão. Depois, por volta dos 13, 14, ele iria para o sinédrio passar por um exame. Se ele fosse aprovado nesse exame, ele seguiria a sua vida estudando para se tornar mestre e professor ali sobre Israel e tudo mais. Se caso ele não fosse aprovado, ele voltaria para casa com o objetivo de trabalhar, constituir família e tudo mais, E Rufo foi reprovado nessa ida sua ao sinédrio. Mas eu estou correndo contra o tempo aqui. Mas o cordeiro era morto em silêncio, o sangue era aspergido, o número 7 significa para nós perfeição, plenitude, obra completa de Deus em nossas vidas. E ali naquela cruz também Jesus representava Adão, com uma diferença agora. Ele não estava como Adão escondendo por trás das árvores. Agora ele era o madeiro que estava atrás, agora era o madeiro que estava atrás dele.
ele conseguia olhar para cima, ele conseguia olhar para a sua direita, para a sua esquerda, para baixo, conseguia olhar para frente, só não conseguia olhar para trás. Sempre olhar para trás se refere a olhar para o seu passado. Mas Jesus ali, ele estava olhando sempre para frente. E isso revelaria o futuro, não só dele, mas nosso também. Se você está aqui, é sinal de que você foi aprovado. Não deixe a oportunidade passar. Siga em frente até que, marcando, ainda que arrastando, mas siga em frente. Quando Cirineu começou a contar para sua família toda a trajetória, tudo que havia acontecido, Rufo, que já havia estudado, inteligentemente começou a questionar: pai, mas durante esse acontecimento aí, ele falava alguma coisa? Não, não falava nada, ele estava em silêncio. Então Rufo começou a conectar com Isaías 53, que como um cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, para que viesse sobre nós a sua redenção. Como Simão, às vezes pensamos: meus planos deram tudo errado, mas Deus está nos levando para algo muito maior. Às vezes aquilo que parece atraso e problema, interrupção, na verdade é um encontro com Deus. As marcas do toque de Jesus não são marcas de reprovação, mas sim de aprovação. Quando o Rufo olhou a túnica do pai e viu o sinal da mão de Jesus, ele lembrou do seu exame lá no Sinédrio: pai, nossa família foi aprovada, porque tem as mãos dele sobre o teu ombro. As marcas não são de reprovação, meus irmãos. Muitas vezes é aprovação, e a Bíblia nos ensina isso em Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Toda flecha para ser lançada à frente, primeiro você tem que puxar ela para trás, porque primeiro está o vinde, depois então o ide, e não preocupe com o alvo, pois Cristo não erra o alvo nunca. Irmãos, pense comigo, Simão saiu de casa naquele dia com uma túnica branca, sem manchas, sem máculas. Ele estava indo assistir um sacrifício do cordeiro. Ele não imaginava que naquele dia ele encontraria o próprio Cordeiro de Deus. Ele não pensou que estava indo ao templo. Aliás, ele pensou que estava indo ao templo, mas Deus o levou ao Calvário. Às vezes é assim a nossa vida. Você pensa que veio apenas assistir um culto, mas Deus marcou esse dia para ter um encontro com sua vida e mudar não só a sua vida, como aconteceu com Rufo, não mudou a dele, mas através do encontro do pai dele com Jesus, mudou a história da família toda. A gente vê mais adiante o apóstolo Paulo fazendo referência a Rufo, inclusive. Simão queria ver o sangue do cordeiro, mas Deus fez mais do que isso na vida dele. O sangue respingou nele. A túnica que era branca ficou marcada pelo sangue de Jesus. E talvez alguém olhasse para Simão e dissesse: agora não pode entrar mais no templo. Mas o céu dizia: ele já recebeu o sangue que purifica a sua vida de todos os pecados. E eu quero dizer algo para você essa noite: o sangue que caiu ali na via dolorosa, ele não secou. Ele ainda pode perdoar pecados, curar feridas, libertar vidas, restaurar histórias. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Enquanto Jesus caminhava naquela rua estreita, o sangue caía na terra, muitos que pisavam naquele sangue eram curados. Hoje eu creio que o sangue de Jesus ainda está passando por nós, ainda está aqui. Talvez você entrou aqui pensando que sua vida está quebrada, cansada, ferida, cheia de culpa.
Talvez o diabo tenha colocado em sua mente que você não tem mais jeito. Mas eu tenho uma palavra para você. O sangue de Jesus ainda tem poder. Pode limpar passado, pode mudar o seu presente e pode garantir o seu futuro. Mas lembra, Abraão no Monte Moriá, Deus disse para ele: coloca sobre o altar. Não era sobre perder um filho, era sobre provar o coração. Hoje Deus está perguntando: qual que é o seu Isaac? Foi a primeira pergunta que fizemos. Talvez o nosso Isaac seja pecado, orgulho, mágoa, vício. O Espírito Santo diz: coloque sobre o altar. Deixa eu te dizer algo forte. Ninguém carrega a cruz com Jesus e continua a mesma pessoa. Simão começou o dia indo ao templo, mas terminou o dia marcado pelo sangue do Cordeiro. Talvez hoje Deus trouxe você aqui para fazer a mesma coisa. Talvez você veio aqui com o pensamento de só assistir mais um culto. Mas Deus marcou um encontro com você na cruz. A Bíblia diz que Simão tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo. O apóstolo Paulo mais tarde menciona sobre Rufo entre os cristãos. Ou seja, a cruz transformou aquela família. O encontro de Jesus mudou o destino deles. E Deus pode fazer isso com sua família essa noite. Escute isso com atenção. Simão ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas na verdade foi a cruz que começou a carregar Simão e sua família daí por diante. Carregando sua história, carregando sua família, carregando seu destino. Hoje Deus está nos chamando: Senhor, minha vida precisa do teu sangue. Esse é o pensamento que temos que ter. Talvez você pense: eu quero colocar o meu Isaac no altar. Eu quero sair daqui melhor. Eu quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Essa não é a nossa opção, não é sair do mesmo jeito que entramos. Nós queremos sair daqui diferente. Queremos sair daqui com aquela marca da cruz em nossas vidas. Hoje é dia da salvação, não amanhã. Amanhã só Deus sabe o que vai acontecer. Ainda que Deus não responda nenhuma de minhas orações, até o fim da vida serei eternamente devedor da gratidão pela obra da cruz do Calvário. Abraão deixou Ló escolher a terra porque sabia que a bênção não estava na terra, estava nele. Você não precisa brigar por coisas, você tem a bênção. E para onde você for, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Então eu te faço uma pergunta: se hoje fosse a última oportunidade de sua vida, você estaria pronto para encontrar com Jesus? Você quer dizer junto comigo: Senhor, eu preciso desse sangue sobre minha vida. Senhor, eu entrego tudo em teu altar. Senhor, muda minha história. Então levante e comece a agradecer a Deus. Fiquem de pé. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Assim diz o Senhor: o teu passado terá pouca importância comparado ao futuro maravilhoso que te espera. Você crê nisso? Comece a glorificar a Jesus. Comece a agradecer pela família que você tem, pelos filhos que você tem.
Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Espero chorando, espero, Mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, Mestre querido.